recebemos com alegria os nossos crismandos na tarde de hoje, realizarão o crisma. Terceiro domingo do Advento. A figura central da liturgia de hoje é João Batista, o maior entre os nascidos de mulher. João Batista, com sua morte, é testemunha importante do ensinamento clássico. Vale a pena empenhar-se pela grandeza do reino de Deus. Hoje é feita a coleta para a sustentação da evangelização da Igreja, da qual 45% será destinada para as dioceses, 20% para os respectivos regionais da CNBB e 35% para a CNBB nacional. Fiquemos todos de pé e com alegria recebemos Dom José Francisco, nosso celebrante. Sim, eu quero. Pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que viestes visitar o vosso povo na paz,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vinde salvar o que estava perdido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervoroso o Natal do Senhor, dai chegar-nos as alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra, por favor, todos sentados. Leitura do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo de graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça, e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta, e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de maldade. Que o próprio Deus da paz nos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para a aclamação do Evangelho. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. E eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, todos sentados, permanecendo de pé apenas os cristãos. Dom José Francisco, a Catedral Militar Rainha da Paz, apresenta ao Senhor os nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da confirmação. Muito me alegro e agradeço a Deus. De agora em diante, como cristãos adultos, como apóstolos, serão testemunhas de Jesus na comunidade.
Podem se sentar. Amados irmãos e amadas irmãs, estou convencido de que é grande a alegria desses nossos irmãos batizados, que após uma esmerada preparação, confiada ao zelo do reverendíssimo Padre Silas e do seu grupo de catequistas, colocam-se diante do altar do Senhor para receberem o sacramento da confirmação da graça do batismo. Nós nos alegramos com vocês, queridos confirmandos, queridos cristãos. Mais que um sentimento, a alegria é uma expressão característica da nossa fé. E não foi por acaso, foi providencial que o dia da confirmação de vocês fosse precisamente o terceiro domingo do Advento. O pôr do sol do sábado, como vocês já sabem, liturgicamente já é domingo. E vocês perceberam os temas das 4 leituras que nós acabamos de ouvir. Eu exulto de alegria no Senhor. É a síntese da primeira leitura de hoje. O Salmo, que é o hino do Magnificat, pronunciado pela Virgem Maria. A minha alma se alegra no meu Deus. E no Evangelho de hoje, irmãos, estai sempre alegres. No discurso de João Batista, no Evangelho de hoje, vocês perceberam que o Evangelho de hoje, Jesus não fala, pelo menos diretamente, porque o terceiro domingo do Advento é reservado a uma voz que clama no deserto. Jesus não fala, ou melhor, fala por meio de Santo João Batista. A alegria está implícita no discurso de João, que dirime as dúvidas daqueles que querem saber: és ou não és o Messias? Quem és tu? Eu não sou o Messias. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta esperado. Eu sou uma voz que clama no deserto. Já está alguém no meio de vocês, e eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dessa pessoa. Ele vem depois de mim. Alegria. Característica fundante da fé cristã. A alegria pode ser entendida como sentimento, mas na ótica da fé, ela não é sentimento. Se fosse sentimento, seria impossível cumprir o que São Paulo diz na segunda leitura de hoje: estai sempre alegres, ou então, alegrai-vos sempre no Senhor. O que ele diz na primeira aos Tessalonicenses 5,16, estai sempre alegres, ele vai dizer em outro lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 13, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Se a alegria fosse um sentimento, não poderíamos nunca cumprir esse preceito paulino. Pensemos, por exemplo, num velório. Quem é que pode sentir alegria, sentimento num velório? Pensemos na hora em que falece uma pessoa que muito amamos. Como experimentar alegria, sentimento naquela hora? Impossível, se a alegria fosse um sentimento.
Como se define um sentimento? É uma expressão da alma momentânea. Por exemplo, eu estou sentindo fome. A fome passa quando comemos. Eu estou sentindo sono. Esse sentimento passa quando dormimos. Eu estou sentindo cansaço. Esse sentimento passa quando descansamos. Reparem que o sentimento tem relação com os sentidos. Eu estou sentindo frio, tem relação com o tato. Eu estou sentindo um cheiro gostoso de pizza, tem relação com o olfato. Eu estou sentindo essa comida muito salgada, com o paladar. Eu estou percebendo, sentindo o pavilhão nacional, ouvindo o sino da Catedral Rainha da Paz. O sentir aqui tem relação com os sentidos. E como a pessoa é um ser psicossomático, tudo aquilo que os sentidos apreendem tem uma repercussão imediata no seu estado de ânimo. A alegria também. Como tal, isso não depende da vontade. Você não pode, de forma alguma, dominar o sentimento, porque ele tem relação com os sentidos e também com o estado de comoção da alma. Por exemplo, eu estou sentindo calor. A minha vontade não tem nenhum poder sobre esse sentimento, porque aquilo que produz calor ultrapassa a minha capacidade de decisão. Isso depende do clima, depende de Deus. Sentindo fome, sua vontade não pode dizer: barriga, não ronque mais. Não pode. A alegria, sentimento, entra nessa perspectiva de algo que não podemos de forma alguma dominar. Quem acabou de receber uma notícia tremendamente maravilhosa, está irradiando de felicidade. Isso independe da sua vontade. Eu não quero mais sentir alegria. Não pode, porque isso é sentimento. Acabei de perder um ente querido, estou muito triste. É compreensível. Minha alma está aflita até a morte, disse Jesus. Isso não depende da vontade da pessoa. Mas a alegria de que tratamos aqui, na primeira leitura do Salmo, na segunda leitura e do Evangelho, brota de uma convicção. É a alegria que brota de certeza, não de notícia momentânea. Por isso, até na tristeza, nós podemos sentir a alegria que brota da fé. Só que a alegria da tristeza tem um nome na Bíblia: consolação. Consolar uma pessoa é levar alegria para ela que está triste. Ora, quando você leva certeza para uma pessoa que está triste, triste sentimento, e ela não pode dominar o sentimento, porque está abatida naquele momento, ela fica consolada, ela não dá risadas, mas ela fica serena, porque convicções a tranquilizam. Se não restabelecem para ela na hora a alegria, sentimento que permite que a pessoa ria, mas ela está serena. Eu dou um exemplo. Jesus visita Marta e Maria, que acabaram de perder Lázaro, seu irmão. João capítulo 11. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tu tens poderes. Eu sei que ele ressuscitará. Teu irmão ressuscitará. Jesus não tenta reanimar, restabelecer a alegria, sentimento dela. Jesus a consola com verdades, com convicções, para sermos mais precisos, com afirmações de fé. Perdi minha mãe. A minha não, a minha ainda está viva, está em Maceió, graças a Deus. Mas um dia ela parte, ou eu parto primeiro que ela. Se isso acontecer, o que deve acontecer no coração do fiel que perdeu alguém muito amado na hora do velório? Recordar, renovar, consolidar, reiterar
aquelas verdades que nos tranquilizam. Deixou minha mãe, deixou tal pessoa que eu amo esta terra, mas eu creio que ela está nos braços de Deus e que um dia, ao deixar esta terra, eu vou me encontrar com ela. Se Deus tiver misericórdia de mim e na minha hora derradeira eu vier a me encontrar em estado de graça, eu serei levado pelo Senhor, prestarei contas dos meus atos. Se tiver alguma pena a expiar, algum pecado leve a reparar, serei purificado, abraçado pelo amor de Deus no purgatório. Mas um dia irei para aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que bonito. A pessoa que acabou de ser assaltada, passa o relógio, passa o anel, passa o carro, levou tudo. E naquela hora, por ser cristão, ele se recorda: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Foram os anéis, ficaram os dedos, estou vivo para a glória de Deus. Nosso Senhor, pela sua grande providência, me livrou de uma tragédia e vai me restituir em dobro e em triplo aquilo que eu perdi agora. Tenho confiança no meu Senhor, não vou blasfemar, não vou desejar o mal, vou retomar a minha vida. A bondade de Deus vai me dar novamente aquilo que eu perdi. Voltou para casa consolado, ou foi registrar o boletim de ocorrência na delegacia consolado, não desesperado, estemperado, chamando palavrão, dando faniquitos, dando um show, quebrando, derrubando o barraco, como dizem os jovens. Nada disso. Consolação. Filhos caríssimos, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa é a alegria que brota da fé. Isso provoca uma convicção tão grande, uma certeza. E como é bom ter certeza no coração. A certeza é algo inquebrantável. Ela tem relação com a verdade. Se certeza é convicção, a verdade é a adequação do intelecto com a coisa. Verdade. Dom José Francisco está com o báculo na mão esquerda. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Sabe por quê? Porque isso foi fruto de uma associação do intelecto com a coisa. O intelecto aprendeu com a visão, viu que na mão de Dom José tem um báculo, certificou-se disso e afirmou sem possibilidade de errar. Disse uma verdade porque tem certeza. A grande alegria vossa deve ser esta. Eu tenho certeza, eu creio. O ponto de partida é precisamente este. A segunda parte da homilia tem relação com aquilo que ireis receber agora: o sacramento da confirmação. O que é um sacramento? O sacramento da confirmação é um dos 7 sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que 7? Primeiro, porque é sacramento. Depois, porque 7. Saibam vocês que a palavra sacramento, ela não aparece na Bíblia, mas ela foi tirada do contexto militar. O nosso contexto era uma expressão muito clássica no exército romano. O exército de um império que dominava boa parte do mundo, Europa, Ásia, África, no tempo de Jesus. O império tinha uma instituição que fazia dele, império, algo temido e respeitado no mundo todo: o exército. E o exército, como o nosso querido exército hoje, e nas demais forças armadas e auxiliares, e da reserva do exército. Mas nas forças armadas, quando o jovem completava 18 anos, ele devia se apresentar, ele era alistado no exército. Passava por uma triagem, essa garotada toda. Os aptos ingressavam na fileira do exército romano. Os que não eram aptos eram dispensados. Pois bem, quando o jovem ingressava no exército, ele recebia uma marca, uma espécie de tatuagem no ombro esquerdo. Essa tatuagem, como
emblema do exército romano era chamado de sacramento. Era uma marca, um sinal que ele conservava enquanto estivesse no exército. Ele não podia tirar aquilo de jeito nenhum. Onde quer que ele se encontrasse, todos olhando para o seu ombro perceberiam: este é um sacramentado, este pertence ao exército romano. Sacramento, portanto, é um sinal. Mas o que é um sinal? O sinal é uma realidade que pode ser percebida pelos sentidos e que significa uma outra realidade. Por exemplo, este Círio Pascal que está aqui do lado do ambão. O ambão, a mesa da palavra, é sinal do túmulo vazio, que foi o local em que primeiro se proclamou o anúncio da ressurreição. Foi o anjo que estava ao lado do túmulo com a pedra que fechava o túmulo afastada. O túmulo estava vazio, a porta do túmulo estava aberta, e o anjo anunciou às mulheres: olha, vocês estão procurando. Ele ressuscitou. É o sinal do túmulo vazio. Este outro sinal, que deve ficar sempre do lado do ambão, representa o Cristo ressuscitado. Durante todo o tempo da Páscoa, ele fica exatamente aqui e aceso, como está agora, sinal do Cristo ressuscitado. Ele é chamado de Círio, que vem de Kyrios, que quer dizer Senhor. Aqui no presbitério nós temos muitos sinais. A cadeira do bispo Dom Fernando, vocês perceberam que ela está vazia, porque só ele pode se sentar. É sinal da unidade da igreja castrense. É a cátedra, daí vem catedral. É a igreja única de todo o ordinariado militar que tem a cadeira do bispo. É o sinal da unidade visível da nossa igreja particular. E muitos outros sinais. Paramentos roxos, sinal de que estamos no tempo do advento. A vela que vocês vão acender daqui a pouco, sinal do Cristo que é luz do mundo e que nos chamou a ser sal da terra e luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Pois bem, os sinais sempre representam alguma coisa. Existem sinais que são perceptíveis pela audição, outros pela visão, outros pelo olfato, outros pelo paladar e outros pelo tato. Pensando nisso, o Senhor Jesus instituiu 7 sacramentos, cada um com sinais específicos, sinais tirados da natureza. Por exemplo, o batismo. Vamos falar daqui a pouco do batismo. Água. A confirmação, o óleo. A unção dos enfermos, o óleo. A Eucaristia, o pão, o vinho, e assim por diante. O que foi que Deus fez? Primeiro, Ele criou as coisas, e depois pegou determinados elementos e associou a sua palavra, Cristo palavra, de sorte que com esses ritos celebrativos a sua graça santificante passasse até nós. Mas para nós compreendermos por que 7, é preciso que nós entendamos a lógica dos 7 sacramentos. Mas a lógica dos 7 sacramentos tem relação com o itinerário, com o caminho que todos nós percorremos aqui na terra, desde que somos gerados no ventre de nossa mãe até a hora em que morremos. Qual é a primeira palavra que define o vir à existência no ventre de nossa mãe? Concepção. Maria concebida, isto é, ela passou a existir como ser humano no ventre de sua mãe. A nossa concepção foi diferente da concepção da Virgem Maria. A nossa foi fruto da união do sêmen do nosso pai com o sêmen da nossa mãe. No momento em que o sêmen do nosso pai fecundou o sêmen de nossa mãe, nós temos um óvulo fecundado, uma vida humana diferente daquela do pai e daquela da mãe.
um patrimônio genético diferente do patrimônio genético do pai e do patrimônio genético da mãe. Um ser humano do tamanho da cabeça de um alfinete, mas diferente geneticamente, portanto é uma outra pessoa, um outro ser humano, uma outra existência individual, humana, única e irrepetível, diferente do pai e diferente da mãe. Mas deixemos os 9 meses, em geral, é o período que passamos no ventre de nossa mãe, para a primeira palavra-chave da nossa aventura fora do ventre de nossa mãe. E a primeira palavra-chave é nascimento. Nascemos no dia que nossa mãe deu-nos a luz, isto é, nós que não víamos a luz, passamos a enxergar a luz. E já nascemos chorando. Queríamos ficar na boa vida da proteção do líquido amniótico, mas isso não era possível. A própria natureza se encarrega com as cólicas de colocar a gente para fora. A moleza acabou, agora você tem que passar uma outra etapa da sua vida, grande parte fora do ventre de sua mãe. E a criança chora protestando, mas tem que nascer. Nascimento. Depois do nascimento, o que é que nós temos? Qual é a primeira providência que a equipe médica ou a parteira, no caso daquela que deu a luz lá no sítio, qual é a primeira providência? Asepsia, limpeza da mãe, limpeza da criança, corta o cordão umbilical, passa a solução de iodo para esterilizar, etc. Depois do banho da criança, qual é a providência normal elevada para o regaço da mãe? Para que um sinta o cheiro do outro. A mãe para de chorar, é só alegria. A criança ainda chora um pouquinho, mas depois, quando chega perto da mãe, acaba tudo. E depois a criança instintivamente, gulosamente, quer fazer a primeira experiência que vai marcá-la ao longo de toda a sua vida. Ela quer se alimentar. Nascimento, alimento. É preciso que a criança mame. É preciso que a criança sacie a sua fome. O leite materno está programado para ser produzido pelo organismo da mãe durante um certo tempo, até que a criança consiga alimento sólido. Pois bem, nascimento, alimento. Os primeiros anos da vida dela são de uma vida boa, tremenda. É comer e dormir. E ela vai crescendo. Terceira palavra-chave: crescimento. Alimento, nascimento, alimento e crescimento. Gravem essas palavras, porque elas são fundamentais para compreendermos os 7 sacramentos. Ao longo da vida, todo ser humano está sujeito às enfermidades. Mais cedo ou mais tarde, pelo contato que nós temos com o universo que nos cerca, com o ambiente no qual estamos inseridos, com o contato com outras pessoas enfermas, elas podem nos transmitir enfermidades. Podemos, graças à mudança do tempo, a incompatibilidade do nosso organismo com o tempo, a incompatibilidade com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, etc. Podemos adoecer e, ao adoecermos, procuramos a cura. Nascimento, alimento, crescimento, remédio para a nossa cura. Gravem essas palavras. Vocês já estão percebendo? Cada uma dessas palavras tem relação com um sacramento e ainda não falei dos sacramentos. E ao chegar a uma determinada época da nossa vida, nós temos que tomar decisões. Nós temos que pautar, pôr em prática aquilo que acalentamos ao longo da vida. Eu tenho que me realizar como pessoa. Eu tenho que dar o meu testemunho, a minha parcela de contribuição para me realizar como pessoa, para dar o meu contributo em favor do mundo que me cerca. Eu sou chamado a servir. Serviço. Pronto, eu já coloquei as palavras-chave para nós compreendermos a razão dos 7 sacramentos. O Senhor, na sua grande bondade, cuidou para que em cada momento de nossa vida nós tivéssemos acesso a um sinal. Santo Agostinho diz que o sacramento é um sinal sensível, ou seja, perceptível pelo sentido, um sinal eficaz da graça de Deus.
a graça invisível de Deus. Se os outros sinais não realizam aquilo que significam, os sacramentos realizam aquilo que eles significam. Bandeira nacional é um sinal, mas ela não torna presente o Brasil naquele pedaço de pano. Ela chega aos nossos sentidos normalmente pela visão. Olhando para a bandeira, somos transportados para aquilo que muito amamos, a pátria mãe gentil, ou pátria amada e idolatrada, como cantamos no hino nacional. Outro sinal do hino nacional que falamos, professamos, cantamos e também ouvimos. Ao ouvir o hino nacional, o símbolo, todos nós somos remetidos para uma outra realidade que não é ele. O papel do símbolo é remeter a pessoa do sinal para aquilo que o sinal significa. A luzinha vermelha ali atrás, perto do sacrário, é um sinal que nos transporta para o sacrário, nos transporta para o sacrário. Jesus está ali realmente. Só que a luzinha é um sinal que não realiza Jesus. Mas o sinal do pão e do vinho consagrados, o sinal que está no sacrário, é de fato corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos caríssimos, o antônimo de símbolo é diábolo. Símbolo é o que une, diábolo é o que separa. Por isso o demônio é chamado de diabo, porque ele divide a obra de Deus. O diabo separa, segrega, fraciona, divide duas pessoas que se amam, divide um casal que se ama, divide dois amigos, divide um ambiente de trabalho. Diabo divide, símbolo une. Vós recebereis um símbolo, como os outros 7 símbolos, só que esse símbolo é eficaz. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Primeiro sinal, na hora do batismo, sinal da água sendo derramada sobre uma pessoa, com as palavras: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com esse sinal, aquela pessoa deixa de ser pagã, torna-se filha adotiva de Deus, pai, membro da igreja, templo do Espírito Santo, herdeira do reino dos céus, recebe os 7 dons do Espírito Santo e está habilitada para difundir e defender a fé com coragem, com destemor, com ousadia, com intrepidez, com alegria. Eis o que o sacramento do batismo nos confere. O batismo é um novo nascimento. Jesus disse em João capítulo 3: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. Jesus, muito sabiamente no início de sua vida pública, quis manifestar-nos a necessidade desse sinal, ele mesmo se batizando nas águas do Rio Jordão. João, no Evangelho de hoje, aquele que diz: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desatar a correia de suas sandálias. Provavelmente esse discurso foi feito antes, imediatamente ou pouco depois do batismo de Jesus no Jordão, feito pelo próprio João Batista. Nascimento. Levante a mão aqui quem ainda não é batizado. Graças a Deus, todos são. Se alguém levantasse a mão, eu pediria ao Padre Silas para conversar com essa pessoa, para aconselhá-la, se ela aceitasse para se tornar filha de Deus. Batismo é para ontem. O mesmo se aplica às crianças, vossos filhos e netos, vossos sobrinhos, vossos parentes e aderentes. Criança de uma família católica que ainda não foi batizada, isso é um absurdo. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus. Transmitam, portanto, essa convicção. Batismo não é para deixar para ser celebrado quando a criança completar 1 ano de idade, 5 anos ou 10 anos, ou quando o padrinho vier de São Paulo, Rio de Janeiro ou de Miami. Batismo é para ontem.
batize imediatamente essa criança, se você é cristão católico. É gravíssima a omissão de quem, tendo um filho pagão, não o batiza e se julga e se considera católico. Qual é a segunda palavra-chave que tem relação com o segundo sacramento? Depois do nascimento, a criança vai para o peito da mãe. Alimento. O pão que eu lhe dar é a minha carne para a vida do mundo. Meu corpo é verdadeiramente comida. Meu sangue é verdadeiramente bebida. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, Jesus prometeu no discurso da sinagoga de Cafarnaum que haveria de dar um sacramento, um sinal, e desse sinal, tirado da natureza, pão e vinho, Ele mesmo, na sua carne, no seu sangue, permaneceria conosco. E Ele cumpriu o que prometeu na véspera de sua paixão. Tomou o pão, deu graças, e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele quis que num rito em forma de ceia fosse presentificado, fosse perpetuado o único sacrifício que ele realizaria no dia seguinte no Calvário. O sinal da Eucaristia. O Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é sacrifício, alimento e presença. Sacrifício. Este é o cálice do meu sangue, derramado por vós. Se é sangue derramado, tem vítima sacrificada. Tomai e bebei. Bebemos o sangue do Cordeiro imolado. A missa torna presente o sacrifício do Calvário. Por isso ela expia pecados. Ela cancela as culpas. Derramado por vós e por todos para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. A missa é também alimento. Tomai e comei. São Paulo diz, na 1 Coríntios 11, de 27 a 31, que cada um discirna antes de comer deste corpo e beber deste sangue, pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Caríssimos confirmandos, nunca entrem na fila da comunhão sem antes fazer seriamente diante de Deus, à luz de sua santa palavra, o exame de consciência. Quem comunga em pecado mortal comete um sacrilégio, está bebendo e comendo a própria condenação. O corpo de Cristo é santo, mas por estar sendo recebido indignamente, está condenando a pessoa ao fogo do inferno. Vejam que gravidade. Entrar na fila da comunhão em pecado mortal, vivendo em pecado mortal. E é também presença, isto é o meu corpo. A Eucaristia como presença leva-nos a ter suma veneração, imenso respeito pela presença do Senhor debaixo das aparências do pão e do vinho, seja a partir da hora da consagração no altar, enquanto as espécies sagradas estiverem no altar, e também as espécies, as reservas eucarísticas guardadas no sacrário. Por isso, em toda a igreja onde houver um sacrário, a vossa atitude deve ser de imensa veneração, de profundo respeito. Ao entrarmos na igreja, procurai saber: aqui tem um sacrário, o Santíssimo está presente. Silêncio absoluto, reverência, ordinariamente mediante a genuflexão, colocar o joelho direito no chão, fazer a oração ao Santíssimo Sacramento em silêncio e ali se entreter diante do Senhor. Toda a igreja merece respeito, mas aquela que tem o Santíssimo Sacramento exige muito mais respeito. Cuidai, primai das vossas vestes, que elas sejam na casa do Senhor dignas, não apertadas, não curtas, não decorosas, não decotadas. Jesus merece o melhor. Para a casa de Deus, o melhor do nosso vestuário.
pureza do nosso coração, mas pureza também para guardar o nosso corpo dos olhares lascivos. Que o nosso vestir reproduza, sobretudo na casa de Deus, a santidade de nossa alma. Que o nosso corpo seja devidamente guardado para se colocar diante do corpo, do sangue do Senhor, alma e divindade no tabernáculo, já preparando-nos para aquele encontro definitivo quando deixarmos esta vida. Nascimento, alimento. Qual é a terceira palavra? Crescimento. É o sacramento da confirmação, é o sacramento da crisma, é o sacramento da maturidade da fé. 3 são os sacramentos da iniciação cristã: batismo, Eucaristia e confirmação. Quem ainda não recebeu os 3 sacramentos não é maduro na fé, é imaturo na fé. Sacramento é necessário. Levante a mão quem ainda não é crismado. Pois bem, os que vão ser crismados hoje, está tudo resolvido. Mas quem não vai ser crismado hoje, eu aconselho a procurar o seu padre, se frequenta a catedral, o Padre Silas. Eu não fui crismado e quero ser. É necessário para atingir a maturidade da fé, para confirmar a graça do batismo. Como o próprio nome diz, confirmação vem de dar uma nova firmeza. No batismo vocês receberam o Espírito Santo. E agora? Vão receber de novo. Só que o batismo no passado, no dia do batismo, o Espírito Santo no dia do batismo, Deus deu o Espírito Santo para vocês. Agora, esse dom será dado numa nova irrupção. É um novo Pentecostes, é uma nova concessão, é uma nova efusão. Os mesmos dons serão dados em mais abundância, com mais intensidade. É uma outra chuva de bênçãos, de graças e dádivas do próprio Espírito Santo. Vai confirmar tudo que vocês já receberam. O sacramento da confirmação sempre tem relação com a palavrinha mais. No batismo vocês se fizeram filhos de Deus, pois agora, com a crisma, essa filiação vai ser mais estreita, mais comprometida. Vocês devem ser mais obedientes, mais dóceis, mais abertos, mais disponíveis, como filhos a Deus Pai. No dia do batismo, vocês passaram a pertencer à igreja, pois agora, essa pertença vai se tornar mais estreita, mais comprometida, mais aguerrida. No sacramento do batismo, vocês se tornaram herdeiros do reino dos céus, pois agora, essa herança vai se tornar mais viva, mais clara, mais explícita, mais comprometedora com o reino dos céus, com a plenitude da glória que já começa aqui na terra, na igreja. Mais e mais. No batismo, vocês receberam a missão de difundir e defender a fé. Agora, o Espírito Santo vai tornar mais intensa esta missão. Vai tornar mais urgente, mais premente, vai vos dar uma força especial para que possais, com alegria, com intrepidez, sem receio, sem medo, a missão de difundir e defender a fé, uma realidade mais concreta. Entenderam? Confirmação é como um edifício que está edificado, que está sólido, mas o construtor diz que eu vou dar uma nova firmeza, eu vou reforçar nos alicerces essa estrutura, para que ela que já não caía, agora que não caia mesmo. Nascimento, alimento, crescimento. Agora vem a cura. Lembram das doenças? Lembram da necessidade dos remédios? João capítulo 20, de 22 a 23. O que é que Jesus diz no dia da Páscoa? Sopra sobre os apóstolos e diz: receberem o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarmos os pecados, eles são perdoados. Aqueles a quem os retriverdes, eles são perdidos. Jesus, na sua imensa bondade, tendo já nos perdoado no dia do batismo, que cancela todos os pecados, o original de todos os pecados pessoais, na sua grande bondade, já pensando que após o batismo haveríamos de cometer muitos pecados,
instituiu um sacramento para conceder o perdão dos pecados após o batismo. O sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E confiou esse poder aos apóstolos. E esses passaram os seus poderes aos bispos. E os bispos passaram esses poderes aos seus colaboradores necessários, os presbíteros. Diácono não. O diácono Marcelo não pode perdoar pecados. Mas o Padre Pio, que está aqui, pode. O Padre Silas pode. O bispo pode. Ordinariamente, quando cometemos pecado, por termos ofendido não somente a Deus, mas a igreja a qual nós pertencemos, pelo batismo, o Senhor quis que o seu perdão chegasse até nós pelas chaves da igreja. Lembrai-vos, católicos, que estáis há mais de 1 ano sem se confessar. Tomara que o vosso pensamento não seja este: eu me confesso somente com Deus. Porque se o vosso pensamento fosse este, eu deveria recordar-vos: isso é pensamento protestante. Você deve ser católico 100%. E se você crê que Jesus instituiu os 7 sacramentos, é porque os 7 são necessários. Aquele que diz eu me confesso somente com Deus, deveria ser coerente e deveria assistir missa só com Deus, batizar somente com Deus e receber o sacramento somente com Deus. Pois quem precisa do padre para comungar, deve precisar do sacerdote para se confessar. E quem não precisa do padre para se confessar, qual é a razão de procurar o sacerdote para comungar? Nós devemos ser coerentes com nossa fé. Confissão individual com o sacerdote é o desejo de Jesus ao instituir este sacramento. Segundo o sacramento de cura, há determinadas enfermidades que nos atingem quando estamos a caminho, mas há outras que nos atingem quando estamos no fim do caminho. Jesus instituiu um sacramento, o sacramento da unção dos enfermos. Com óleo, os sacerdotes da igreja ungem os enfermos, aqueles que estão em risco de morrer, em situação grave de vida. E mediante esse sacramento, a graça de Deus chega até aquela pessoa. Seus pecados são perdoados, o seu corpo e sua alma são aliviados. Ele se coloca bem próximo do Cristo crucificado e se prepara para o encontro definitivo com Deus. Não sintais receio, medo, pavor de chamar um sacerdote para administrar o sacramento da unção dos enfermos, aquela pessoa que está prestes a passar desta vida para outra. O sacramento da unção dos enfermos também é necessário. E para concluir, os 2 últimos sacramentos que o Senhor instituiu para o serviço. Cada um de nós, pelo simples fato de trabalhar, está servindo as pessoas. O Senhor também cuidou disso na comunidade eclesial. Ele quis 2 sacramentos para o serviço. O primeiro, para perpetuar a espécie, para educar os filhos, para expressar o amor entre um homem e uma mulher, amor conjugal, o único que permite o uso dos corpos. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são 2, mas uma só carne. A essa instituição, a mais antiga da humanidade, o Senhor confiou 5 coisas: crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. Uma instituição pautada, primeiro, na diversidade dos sexos. O Senhor quis matrimônio, o Senhor quis casamento entre pessoas dos 2 sexos, não do mesmo sexo. O Senhor instituiu o mandamento do amor, mas com limites, com reservas. Cada modalidade de amor com sua especificidade. Por exemplo, amor paterno, do pai para os filhos. O pai deve amar o filho, mas não corporalmente, carnalmente, sexualmente. Limite. Amor materno. Deus colocou na natureza da mãe amar os filhos, mas colocou um limite desse amor. Com sexo não. Os irmãos que vieram do mesmo ventre
Deus colocou na natureza deles a necessidade de amar. Amor fraterno, mas com limite, sexo não. Amor dos filhos pelos pais, os filhos devem amar os pais, mas Deus colocou um limite nesse amor, com sexo não. O único tipo de amor onde o sexo é permitido é na diversidade dos sexos. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Reparem que bonito. Devemos amar sem dúvida alguma. Agora, de que tipo de amor estamos tratando? Só o amor conjugal, na diversidade dos sexos, na estabilidade de uma vida, deixa o meu pai e minha mãe e eu me ligo a ela, e vice-versa. Uma só carne, uma unidade de sentimentos, de pensamentos, de sonhos, de projetos, união indissolúvel, porque Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separe. Levantem-se os crismandos que não se casaram ainda. Levantem-se os crismandos solteiros. Filhos, se Deus me chamou para o matrimônio, rendei graças a Deus por isso. Se ainda não estáis namorando, mas pretendei namorar, desejai uma coisa boa e santa. Para os que não têm namorados, mas vão namorar, não tenham pressa. Não avancem no sinal. Primeiro se realizem profissionalmente. Estabilizem-se psicológica, espiritual, financeiramente, para somente depois tomar essa decisão. Escolhei os futuros namorados ou namoradas segundo a palavra de Deus. Pessoas de fé, virtuosas. Colocai-se no plano beleza física. Escolhei com cuidado, com critério, os vossos namorados e namoradas. Se eles não forem todos de Deus, se eles não tiverem as virtudes necessárias para um bom cristão, esposo ou esposa, acabai o namoro. Nosso Senhor vai vos mostrar um outro ou uma outra. Desejai algo belo, mas primeiro a vossa estabilidade. Moças solteiras, adquirir vossa autonomia financeira e profissional, para não dependermos do vosso esposo nesse sentido. Sentem-se. Levantem-se agora os crismandos casados. Crismandos casados. Olha que maravilha. Casastes no religioso, fizestes muito bem. Renovai diariamente a graça do sacramento do matrimônio, declarando-vos a vossa esposa, ao vosso esposo. Não vos envergonheis de amar o esposo, a esposa, na frente dos demais, principalmente na frente dos filhos. Rezai o terço todos os dias. Procurai ler a palavra de Deus diariamente, juntos. Rezai com os filhos e a sós no quarto, antes e depois do repouso. Também todos juntos, antes e depois da refeição. Sede devotos da Virgem Maria. Jamais falteis a Santa Missa aos domingos e dias santos de guarda, porque esse fortalece enormemente esse sacramento, a graça do matrimônio. Cultivai a simplicidade, a pureza dentro de casa. Não permitais que pela TV, pela internet, coisas imorais, indecentes, que ferem, que agridem o matrimônio, venham a causar prejuízo à santidade do vosso lar. Sede prudentes e cautelosos na escolha das pessoas que devem visitar a vossa casa. Confiai um no outro, não desconfieis da palavra do outro, da sinceridade do outro. O ciúme é diabólico, a inveja é satânica. Combatei esses vícios, esses riscos, essas tendências, essas tentações de Satanás com os joelhos dobrados no chão. Educai vossos filhos na fé. Não sintais vergonha de falar de Jesus, de ler a Bíblia, de recitar o texto, de falar sobre o catecismo para os vossos filhos. Renovai, refrigerai a santidade do vosso matrimônio. A graça de Deus vos auxiliará sempre. Confiai sempre no Senhor. Ele é o vosso auxílio, a vossa fortaleza, a vossa cidadela. Amém. Sempre. E para concluir, sacramento da obra. Para Silas, Padre Pio de presente, Dom
José e o diácono, e integram os 3 graus do sacramento da ordem: o episcopado, o bispo, Dom José, o presbiterato, os presbíteros ou padres, padrecidas e Padre Pio, e o diácono, que foi ordenado não para o sacerdócio, mas para o serviço. Ele é casado. O Senhor Jesus instituiu na quinta-feira santa, ao instituir o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, confiou aos pastores da igreja, primeiro aos apóstolos, depois estes passaram os seus poderes aos seus sucessores, os bispos, e esses, pela imposição das mãos, conferiram por obra do Espírito Santo parte dos seus poderes aos seus colaboradores necessários, os presbíteros, e logo depois em seguida, foram ordenados diáconos para o serviço. O sacramento da ordem. Filhos caríssimos, concluí a homilia. Foi demorada, mas necessária para uma catequese abrangente sobre todas as leituras que nós acabamos de ouvir, que falam da alegria, a alegria de sermos cristãos, a alegria de termos o Espírito do Senhor, que vai nos ungir agora e vai nos enviar, como diz a profecia de Isaías 61, primeira leitura, para evangelizar os pobres, para levar a boa nova aos humildes, para curar as feridas da alma, para pregar a redenção aos cativos, a liberdade aos que estão presos, para proclamar o tempo da graça no Senhor. Exulto de alegria, diz o profeta. É essa alegria que faz desse dia inesquecível, marcando um dia que vai ter consequências tremendas para o resto da vida de vocês, porque agora vocês serão inundados pela força desse Espírito Santo, o Espírito dos 7 dons. O Padre Silas deve ter falado muito para vocês do Espírito dos 7 dons. Já falou? Os 7 dons do Espírito Santo, vamos recordar: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor do Senhor. Sabedoria vem de sabor, sabores, sabor. O sábio não é aquele que conhece coisas, não é o intelectual, não é o que sabe falar bem. O sábio para Deus é aquele que, diante de Deus e de sua obra e de sua palavra, ele saboreia-se, ele deleita-se. Do mesmo jeito que quando estamos com fome, saboreamos uma comida gostosa e isso causa prazer. Sabedoria, dom do Espírito Santo, provoca um prazer na nossa alma por causa do Senhor. O sábio, quando reza, sente prazer rezando. Quando vai à missa, sente prazer. É sábio porque desfruta, saboreia a missa. Idem quando lê a Bíblia, idem quando pratica a caridade, idem quando se relaciona com o próximo. Porque em tudo ele vê Deus. E ao ver, experimenta, e ao experimentar, saboreia. E ao saborear, deleita-se. Experimenta um prazer, um clímax na sua alma, por aquilo que está fazendo, por aquilo que está dizendo. Sabedoria. Segundo dom do Espírito Santo, inteligência. Não é a inteligência intelectual, acadêmica. É no sentido etimológico da palavra. Intus, dentro. Legere, ler. Intus legere, ler dentro. Inteligência é o dom do Espírito Santo por meio do qual nós conhecemos profundamente, no amor, Deus Todo-Poderoso, seus mandamentos, seus sacramentos, sua palavra, o mundo criado. É enxergar para além das aparências, é compreender no íntimo de cada coisa, de cada acontecimento, o dedo de Deus, os traços de Deus, a presença de Deus, os recados de Deus. Deus está me falando nesse acidente, Deus está me lembrando em tal coisa, Deus está me dizendo algo nesse acontecimento. Inteligência. Vós recebereis esse dom. Terceiro dom do Espírito Santo, conselho. Conselho. Reparem na segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Discernir tudo, guardai o que for bom. O dom do conselho permite que nós
concedamos a pessoas que precisam palavras adequadas, palavras oportunas, que nós orientemos as pessoas para que elas evitem o mal e façam o bem. O dom do conselho faz com que nossas palavras sejam acertadas e nunca sejam palavras para agradar fulano ou beltrano, porque o bom conselheiro não é aquilo que diz o que o outro gostaria de ouvir, mas o que o outro precisa ouvir. E o que nós precisamos ouvir é aquilo que Deus tem a nos dizer. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O dom do conselho nos leva a ajudar os outros com palavras de Deus, para que os outros sejam santos e também saiam do pecado. Quarto conselho, o dom da fortaleza. Fortaleza é aquele dom que nos permite, nas tribulações, nas dificuldades, sermos uma rocha firme, inabalável, inquebrantável. Aquele que tem o dom da fortaleza na tribulação não diz palavrão, não faz coisa feia, não muda de religião, não envereda para a superstição, não procura coisas proibidas, não desespera, não pragueja, não culpa o Senhor, mas permanece naquela serenidade. É uma rocha firme, é forte e enfrenta a dificuldade com serenidade, com doçura. É um intrépido herói que não há quem o derrube, que não há quem o vença. Nem o demônio, muito menos nenhuma criatura humana. Dom da fortaleza. Seja forte no Senhor. Espírito de ciência, que não tem nada a ver com a disciplina acadêmica da escola ou da faculdade. O dom da ciência é aquele que nos permite ver tudo a partir da ótica de Deus. É ver as coisas como Deus vê. É enxergar os acontecimentos como Deus enxerga. Quem não tem o dom da ciência vê o pecador e diz: esse já está condenado. Pelo dom da ciência você vê o pecador e diz: é miserável. Deus tem a compaixão dele. É como Deus nos olha. É olhar para as criaturas e dizer como São Francisco de Assis: irmão sol, irmã lua, irmão fogo, irmã água, irmã doença, irmã morte. É enxergar tudo a partir da ótica de Deus. Penúltimo dom, o dom da piedade. Piedade significa disponibilidade. É estar disponível a Deus. Deus me chama, estou aqui. Deus me pede, eu respondo com prontidão. Prontidão é uma categoria militar que tem o seu correspondente na fé. Disponibilidade é ser disponível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Deus me pede para rezar, eu tenho que rezar. Deus me pede para ir à missa, eu tenho que ir à missa. Deus me pede, é hora de ler a palavra de Deus, eu devo ler a palavra de Deus. Deus me pede para fazer a caridade, para perdoar o próximo. Eu estou pronto, Senhor. Piedade. Piedade é uma coisa, piegas é outra. Piegas é a caricatura da piedade. E finalmente, o dom do temor do Senhor. Que dom é este? Pelo temor do Senhor, nós amamos a Deus por Ele, e isso nos leva a respeitá-lo e a tudo fazer para não ofendê-lo. O dom do temor do Senhor é uma manifestação bonita do amor. O filho que teme o pai não é o medo de levar surra, não é o medo de ser castigado, é o temor filial. Eu amo muito meu pai, que representa muito para mim, e tudo devo fazer para agradá-lo, e tudo devo evitar que possa atingi-lo e entristecê-lo. Temor do Senhor. Deus me ama e não quero nunca ferir, decepcionar, trair esse amor dele para comigo. É um temor, portanto, baseado, respaldado, solidificado, edificado no amor que nós temos por Deus. Sejam felizes, queridos irmãos. Se ficar alguma coisa dessa catequese no vosso coração, dar-lhe por feliz. Mais ainda, Jesus ficará imensamente satisfeito, porque suas palavras, que não foram minhas, mas do Senhor, ficarão gravadas no vosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.
Por favor, os cristãos de pé. Vamos fazer a renovação das promessas do batismo. Peço que o Porfírio Vinícius venha à frente. Neste momento, 2 confirmandos estão acendendo suas velas no círio pascal. Esse sinal tem um grande significado. O círio é símbolo de Cristo ressuscitado. As velas deles estão sendo acesas no círio. A luz de Cristo, que passa para a luz, passa a ser luz dos cristãos. João capítulo 8, versículo 12, olhem para o círio. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E vejam esse gesto de eles acenderem as velas uns dos outros. Nós transmitimos Cristo para os demais, com nossas palavras e nossos atos. No dia do batismo fomos iluminados. Jesus diz em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Vida de iluminados. Vida de pessoas que não andam nas trevas, que não praticam aquilo que ofende a Deus, que conhecem tudo, que vê tudo, que sonda os corações. Reparem agora o símbolo da vela, que muito se parece com a nossa existência. Cera, que aquecida se derrete. Assim somos todos nós que nos consumimos a cada dia. Ao vaidoso que dá muito valor à beleza física, que gasta tanto dinheiro para consertar aquilo que a natureza, segundo ele, está destruindo, uma lembrança. Vai chegar um dia que não há plástica de resolva. Vai chegar um dia que não há como mais voltar atrás, não há médico de jeito. Não se deixe levar pela vaidade. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Toda vaidade. Cuidai do vosso corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Mas que esse cuidado não se traduza em vaidade. Porque a vossa vida se parece com essa vela. Que, aliás, eu recomendo, guardem essa vela até o fim da vida. Acendam-na de vez em quando e ela vai se consumindo. Vai diminuindo de tamanho. Como um dia acontecerá convosco, quando perderdes vossa força, quando a idade avançar, quando já não enxergardes como enxergais hoje, quando não puderdes mais andar um pouco ereto, mas reclinado para frente ou para trás, a figura desse mundo passa. Céus e terra passarão, com o vigor do nosso corpo, com o vigor da nossa idade, mas a palavra do Senhor não passará. E é Ele o único necessário, o único que não passa na nossa vida. Caríssimos confirmandos, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Caríssimos confirmandos, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Renunciais ao diabo e a todas as suas seduções? Renuncio. Cristãos, chegou a hora de confirmar a vossa fé. Para seguir Jesus Cristo, dizei em voz alta, no singular: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos do dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos,
razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Podem apagar as velas. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, e configurá-los a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Convido os sacerdotes aqui presentes a levantar as suas mãos em direção aos confirmandos. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os crismandos, por favor, se preparem para a unção. Padrinhos e crismandos, por favor, de pé. José Porfírio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Cristina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Vinícius, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Cláudia Sueli, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Renata, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Helen Adriana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Teodoro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Rogéria, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Valda Maria, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. João Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rafael, recebe por este sinal o Espírito Santo, o
o dom de Deus. A paz esteja contigo. Lorena, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Celso Ricardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Michele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Fesas, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ana Maria, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Vera Lúcia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Darlene, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Aparecida, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Leandro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Raquel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Anderson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Bruno, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Sheila, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Tatiana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Gisla, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Joyce, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Rian, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ricardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus.
A paz esteja contigo. Beatriz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ingrid, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Letícia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Francisco, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Andrei, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Clara Carolina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Maria Claudete, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Camila, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Ana Gabriela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, que por amor enviou o seu Filho para salvar-nos, preparando-nos para recebê-lo em nossos corações. Vinde, Senhor, e salva-nos. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, que no próximo dia 17 celebrará o seu aniversário natalício, por sua saúde e para que seja fortalecido com a certeza da presença de Jesus, auxiliando em sua missão, rezemos. Vinde, Senhor, salvar-nos. Por todos os que sofrem pelas consequências de seus erros, para que não se desesperem, mas saibam restaurar suas vidas, na certeza do perdão e da força de Deus, rezemos. Vinde, Senhor, salvar-nos. Por todos nós, cristãos,
para que saibamos ser profetas de Deus, através de uma vida que reflita o modo de ser de Jesus. Rezemos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos comandantes de nossas organizações militares, para que, ao fazerem a revisão de seus trabalhos, sintam-se confortados e iluminados pela vossa graça na conquista das metas propostas. Rezemos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Acolhei, ó Pai, as nossas preces, que a certeza da vinda de vosso Filho Jesus afaste de nós o medo, ressuscite o nosso ânimo no intento de amar como Ele, que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, se realizem em nós as maravilhas da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós o vosso corpo e o vosso Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, Dom José, seu Bispo Auxiliar, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha vara, mas dizei uma só palavra sem cessar. Pedimos aos presentes que deixem a nave central da igreja para os
crismandos e padrinhos, e venham receber a Eucaristia nas laterais. Senhor,
imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que estes sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus, Mestre divino, chamai-nos os apóstolos a prosseguir. continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, pelas nossas organizações militares, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que eles sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Quero expressar meu agradecimento em nome de Dom Fernando, ao reverendíssimo Padre Silas e a toda a sua equipe de catequistas, ele que preparou com esmero mais uma turma da confirmação, esta de 2014. Eu queria conhecer, saber quem são os catequistas que ajudaram o Padre Silas a preparar essa turma. Se estão aqui, levantem as mãos. Os catequistas. Então eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Além dos convidados que vêm dar as palestras. Muito bem. Que Deus abençoe os senhores catequistas, as senhoras catequistas, e parabéns aos novos confirmados. Oxalá a igreja, a família, a sociedade possam desfrutar já a partir de hoje essa riqueza transbordante que é o Espírito Santo, que foi dado, reforçado, confirmado em tudo aquilo que vocês receberam no dia do batismo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Os catequistas, os cristãos, por favor, se dirijam à capela.